Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a Memória. Março é o mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, mas as mulheres ainda ocupam menos cargos que os homens em espaços de poder como este, o plenário da maior Câmara Municipal da América Latina. Aqui são 13 vereadoras num universo de 55 cadeiras. Já foi muito menos, viu? Principalmente quando a nossa entrevistada foi eleita em 1988. Eram apenas 6 mulheres. Lídia Correia tinha e tem até hoje como pauta o fortalecimento das mulheres. Militante comunista, fundadora da Federação das Mulheres Paulistas. Em 3 mandatos aqui, mas também na vida, ela fez história pelas nossas bandeiras. Muito obrigada, é uma grande honra te receber aqui. Eu que agradeço, a honra é toda minha participar aqui com vocês desse programa. Chegou, já sentou aqui, deu uma olhada no plenário e falou: faz tanto tempo que eu não passo aqui. Como é que é voltar? Sempre é bom, sempre é muito bom, né? Vivi aqui 12 anos, né, na Câmara, e o plenário é um ponto central da atuação, né, dos vereadores e da Câmara. E tivemos momentos muito ricos, muito importantes, então é uma boa lembrança. Lídia Correia chegou aqui, gente, com 33 aninhos, viu? Chegou mais experiente, tinha experiência no movimento social muito forte, né, incentivando mulheres a construírem as próprias casas. Eu achei isso muito incrível. Militante do MR8 contra a ditadura militar, quer dizer, era uma experiência política já de certa forma, mas não de mandato. Sim, na verdade eu participava desde os 18, 19 anos, né? E tive uma atuação forte junto ao movimento de mulheres que estava em ascensão naquele momento, né? Então eu era da Federação das Mulheres Paulistas, da Associação de Mulheres de Pirituba e depois da Confederação das Mulheres do Brasil, sempre voltada para garantir melhores condições de vida para as mulheres, né? Este era o centro. Então nós participamos da implantação do programa do leite aqui em São Paulo, que foi uma experiência riquíssima e ainda hoje funciona, né, o programa do leite. Implantamos também o programa de mutirão, de construção de casas, e o centro também era as mulheres, né? E tinha muitas mulheres chefes de família, e também foi uma experiência riquíssima, que as mulheres construíam em final de semana. Deixavam os filhos... Põe a mão na massa. Sim, muitas mulheres tiveram que aprender mesmo o ofício. A maioria eram mulheres, né? A gente fala tanto em empoderamento hoje, né? Eu acho que isso é um exemplo muito grande. Porque é preciso garantir essas condições para que as mulheres possam ter uma vida melhor e uma participação maior, né? Exercerem mais a sua cidadania. É fundamental ter essas condições. Então a casa, o lar, é importante para toda a família, mas para as mulheres é decisivo. Por isso que elas enfrentavam dificuldades imensas para poder construir as suas casas no final de semana. Eram dificuldades econômicas mesmo. Até hoje ainda a presença da mulher nos programas sociais é muito grande, porque ela sente de uma forma muito forte, né, os problemas sociais, né, do desemprego. Então a capacitação para que as mulheres possam adentrar o mercado de trabalho é chave, né? Como é que foi representar tudo isso chegando aqui? Isso foi muito, muito forte. E isso era, inclusive, o que me motivava a ter uma atuação firme, uma atuação séria, saber que eu estava representando essas mulheres lutadoras, guerreiras, né? Mulheres que precisam tanto. Isso era o que me animava, que me motivava a exercer o mandato, dentre outras questões, né? Mas essa era uma das questões fortes. Lembrar dessas mulheres ali construindo. Sim, nós fizemos várias manifestações aqui na Câmara, reivindicando maior atenção ao programa de mutirão, aos programas sociais, várias, às vezes até em oposição, né? Batalhando por mais verba, por mais atenção. Fizemos várias manifestações. Um dos seus discursos sobre o papel da mulher naquela época, década de 90. A mulher é quem mais sofre as consequências da política econômica implantada no país, pelo papel que desempenham na sociedade, sofrendo discriminações ao longo das décadas.
Tão atual. Pois é, tão muito, atual, parece que foi ontem. Muito. Você vê agora na pandemia, né? As mulheres sofreram muito, né? Tendo que deixar muitas vezes os empregos, tendo que ficar em casa, cuidando da família, garantindo as condições. Então, isso é notório, né? Que as mulheres sofreram muito na pandemia e sofrem, né? Com uma crise econômica. Por isso que, além dessas questões específicas, esses movimentos que a gente participava muito por mais conquistas, tinha uma atuação grande a nível nacional, né, de ver que é o seguinte, uma política melhor no Brasil, econômica, beneficia a todos, mas principalmente as mulheres, né, que poderão ter mais oportunidades de emprego, poderão ter mais atenção a políticas públicas. Mas, infelizmente, isso não está estabilizado, né? Você tem alguns avanços, tem alguns retrocessos, mas nós vamos seguindo. Acho que a presença da mulher é algo bastante marcante, né, sentido na sociedade. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa sua transição do movimento social super engajada até chegar aqui. Teve um envolvimento na campanha do Quércia para o governo, grande o teu pertencimento ao MDB, ao partido MDB, e essas lutas todas costurando esse teu envolvimento com as questões das mulheres mesmo. Olha, como você diz, né, nós éramos 6, minoritárias, né, e no PMDB também, eu era a única vereadora, ou seja, num ambiente de mais de 10 vereadores, né, então vocês tinham que trabalhar muito mais, tinham que mostrar mais competência, mais dedicação, além dos outros compromissos e afazeres que a mulher sempre traz, né, que são os cuidados com a família. Mas sempre procurei trabalhar muito nesse sentido, né, de confiar, de acreditar, de abrir espaço, de buscar resultados, de buscar avanços, né. O PMDB era, né, um partido muito forte, muita luta, né, muita realização, governo Quércia. Muita resistência. Né. Então era briga por hospital, por creche, por escola, era um momento de bastante realização. Essa questão do leite, inclusive, gente, no governo federal tinham retirado a distribuição, mas aqui em São Paulo vocês conseguiram manter. Como é que foi isso? Isso foi uma conquista. Era um programa federal, do governo federal, eram os tickets, né? E que foi encerrado pelo Collor, mas aqui em São Paulo nós batalhamos para que ele se mantivesse e se manteve. Então, o programa do leite aqui em São Paulo continuou, teve essa continuidade. Também foi uma conquista que a gente batalhou muito para manter, porque é um programa muito importante, né? Você garantir o leite para as famílias, né? Isso é mínimo, né? E até hoje ele funciona, existe e atende muita gente. Falou do Collor, a questão do impeachment também foi levantada por aqui. Uma das primeiras pessoas que levantaram foi você, como vereadora aqui nesse plenário. Nós puxamos, né, o movimento que eu participava e nós puxamos o impeachment do Collor. Nós estivemos participando da primeira manifestação pelo impeachment, foi no Dia dos Estudantes, 11 de agosto, junto com as entidades estudantes, né, UMES, nós participamos ativamente do processo, né? Que foi uma demonstração de força do povo, né? De decisão de querer mudar, de não aceitar aquela situação econômica, política. Foi uma grande demonstração de vontade, de ver mudar o Brasil, melhorar o Brasil. Foi um dos grandes momentos da nossa política. Né? Eu tive o prazer de participar, é uma honra, né, daquele movimento. Aliás, você teve a honra de participar de vários, porque durante a ditadura foi uma resistência muito grande, né? Sim. Principalmente a que o MR8 fez. Sempre entendendo que o que vai permitir que o Brasil possa se desenvolver mais e, portanto, garantir melhores condições de vida para todos, especialmente para as mulheres, é ter uma política de desenvolvimento no nosso país, uma política que invista na indústria, que invista em emprego, que invista em salário. O Brasil é imenso, tem todas as condições para fazer isso. Nós não precisamos passar essa situação que nós estamos passando. O maior produtor de alimentos do mundo, nós abastecemos grande parte do mundo com produtos, e aqui no Brasil nós estamos vivendo essa carestia desenfreada, né? Os produtos aí a olho da cara. E isso é um sufoco, não é possível a gente mais
conviver com essa política, de não acreditar no Brasil, de não investir no Brasil, de aceitar regras que atendem aos grandes monopólios econômicos, que não aos nossos interesses, né? Tem que enfrentar. E é preciso ter governo que haja assim, que atue assim, e o Brasil em pouco tempo recuperar. Nós estamos andando para trás, né? Nós estamos caminhando para uma bancarrota. O Brasil está nos piores rankings em todas as áreas, né? Na indústria, no comércio, na tecnologia, estamos andando para trás. Um país que já esteve à frente, né? Um dos países mais desenvolvidos, e temos todos os recursos naturais, humanos, para isso. Precisa de que a política, os políticos acreditem no Brasil, invistam, governem para a maioria e não para parcelas, para alguns setores. Eu acho que no Brasil hoje ninguém está sendo muito beneficiado, né? Todo mundo sujeito a essas pressões internacionais, dos grupos, enfim. Eu acho que isso é importante, né? Paralelo ao trabalho que se faz social, e fiz e continuo fazendo, paralelo a isso, a gente tem que estar também com o olhar de que o que vai mudar realmente, que vai garantir mais igualdade, mais capacidade, é ter uma política de desenvolvimento. Isso que o Brasil precisa desenvolver, a consciência, né, de que precisa disso, a sua elite política, empresarial, social, precisa ter mais consciência disso, de que é possível virar, tem condição de virar, podemos virar, né? Não precisamos estar condenados a essa situação de décadas. Nós estamos vivendo essa situação há décadas. Tem alguns períodos ali de crescimento, foi no Cruzado. De euforia, Foi em 2008, 2009, teve o Itamar, alguns períodos de crescimento muito pequeno que só revelam o quanto a gente tem potencial para crescer. Em um ano, o Cruzado foi um ano. O Itamar teve crescimento, foi um ano. No governo, no período do Lula, foi um ano também que o Brasil cresceu muito, né? 7%. O resto tudo é crescimento pífio. Ou seja, isso daí só demonstra de que nós temos todas as condições de enfrentar isso. Precisamos aceitar, não devemos aceitar. O Brasil é riquíssimo, o nosso povo trabalhador, milhões vivem na pobreza, né? Bilhões. Né? O transporte público, você vê todo dia problema no transporte público na nossa cidade, o povo em condições precárias, né? Gastando horas. Todo dia eu vejo as linhas Rubi, dando problema, Esmeralda, as falhas. Não, e são milhões de pessoas. Gente muito sofrida, né? Muito sofrida, muito sofrida. Vamos para o próximo bloco? Vamos falar um pouquinho sobre os avanços nas conquistas das mulheres, com a participação da luta de vocês? Sim. O Vossa Excelência, a Memória volta já no próximo bloco. Não sai daí, até mais. Vossa Excelência, a memória.